Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto pequeno, mas de grande profundidade, que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Abra sua Bíblia em Romanos 6, 23. Assim está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é de grande profundidade e nos leva a uma atitude devocional de louvor e adoração a Deus, porque esse texto, ele mostra aquilo que nós merecíamos ganhar, aquilo que nós merecemos receber por nossas atitudes pecaminosas. Em contrapartida, ele mostra aquilo que Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Então nós vemos nesse texto coisas que estão opostas, por exemplo, salário e dom gratuito. Vemos aí a morte e a vida eterna. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas que são opostas. Primeiro, o salário. O que é o salário? Salário é o pagamento por um trabalho que você realizou, por algo que você faz. Então o salário é uma questão de direito, de merecimento. Então o salário é aquilo que você recebe pelas suas obras. Quando você trabalha em uma empresa, em uma firma, quando chega o fim do mês, você recebe um salário, que é o pagamento pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo aquilo que você fez ao longo do mês naquela empresa, naquela fábrica, naquela firma. Já o dom é algo diferente, é aquilo que você ganha sem que você mereça. A palavra dom significa aquilo que você recebe, aquilo que é dado, é uma dádiva, vem única e exclusivamente da graça, é um presente. Por isso que o texto diz que é um dom gratuito, é aquilo que você recebe sem que você mereça. E o que você recebe por merecimento? Desse texto, a sua obra, o seu trabalho, é o pecado. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que tudo que o homem produz está manchado pelo pecado. Quando nós olhamos para a depravação total do homem, nós começamos a entender que a partir da queda, o que o homem produz, todas as suas atitudes são manchadas pelo pecado. O ser humano já nasce com o pecado em sua natureza. E ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, todas as suas obras, elas são manchadas pelo pecado. E o que o homem recebe como pagamento pelo seu pecado, o que ele merece pelo seu pecado, é a morte. Eu merecia essa morte, eu merecia a condenação eterna, e eu não conseguia produzir coisas perfeitas e santas para Deus, eu não conseguiria me aproximar de Deus, um Deus justo, santo, maravilhoso, com as minhas mãos manchadas pelo pecado, e o que eu receberia é única e exclusivamente a morte. Mas, em oposição a isto, Deus, ele me dá a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o Senhor, nosso Deus, ele nos dá aquilo que nunca nós poderíamos merecer. Com nossos esforços, com as nossas obras, não poderíamos ter a vida eterna, mas Deus nos concede esta vida. Ele nos dá esta vida como um dom gratuito, precioso. E ele dá essa vida através de Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus. Ele conquistou essa vida eterna para nós. Foram os seus méritos, a sua justiça, que é imputada sobre nós, através da sua morte e ressurreição, que ele conquista essa vida para nós, e ele nos dá essa vida gratuitamente. Ele concede aos seus eleitos a sua vida, a vida eterna. Então, é um presente que Deus nos dá, a vida eterna em Cristo Jesus, aquele que Deus enviou, o Salvador, o nosso Senhor. Portanto, quando nós olhamos para esse texto e vemos aquilo que nós merecíamos ganhar, e nós observamos aquilo que Deus nos deu gratuitamente, totalmente diferente daquilo que nós merecíamos, a nossa atitude deve ser uma atitude de louvor, de adoração,
de exaltação a este Deus que nos concedeu a vida sem que nós merecêssemos. Meus amados, diante disso, que nós possamos sempre lembrar do que Deus fez por nós, em um coração grato, em louvor, em adoração, em atitude devocional, que nos dediquemos a Ele e nos apresentemos a Ele com ações de graças a cada dia. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela vida eterna que me foi concedida através de Cristo Jesus. Que todos nós, não somente eu, mas todos os irmãos que estão vendo este devocional e ouvindo, possam, nesta manhã, em atitude de adoração e gratidão, pensar naquilo que mereciam ganhar e naquilo que o Senhor deu sem que merecêssemos. Obrigado por tudo. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, curta o nosso canal, compartilhe e que Deus abençoe a sua vida.